Bom dia, queridos apoiadores. Eu estava dando uma lida em um livro muito interessante de Michel Foucault, Vigiar e Punir. Essa versão aqui, da editora Vozes. E logo de início me chamou muita atenção um relato que mostra como eram tratados os prisioneiros na época, isto considerando 1757. E esse primeiro capítulo é bastante forte, principalmente esse começo. É o capítulo 1, O Corpo dos Condenados. Como eu não posso gravar o audiolivro por conta dos direitos autorais, eu vou ler apenas só o comecinho, essa parte que fala do O Corpo dos Condenados. Damian fora condenado, a 2 de março de 1757, a pedir perdão publicamente diante da porta principal da igreja de Paris, aonde devia ser levado e acompanhado numa carroça, nu, de camisola, carregando uma tocha de cera acesa de 2 libras. Em seguida, na dita carroça, na praça de greve, e sobre um patíbulo que aí será erguido, atenazado nos mamilos, braços, coxas e barrigas das pernas. Sua mão direita segurando a faca com que cometeu o dito parricídio, queimada com fogo de enxofre, e as partes em que será atenazado se aplicarão chumbo derretido, óleo fervente, piche em fogo, cera e enxofre derretidos conjuntamente. E a seguir, seu corpo será puxado e desmembrado por 4 cavalos, e seus membros e corpo consumidos ao fogo, reduzidos a cinzas, e suas cinzas lançadas ao vento. Finalmente foi esquartejado. Relata Gazette de Amsterdã. Essa última operação foi muito longa, porque os cavalos utilizados não estavam afeitos à tração, de modo que, em vez de 4, foi preciso colocar 6 cavalos. Como isso não bastasse, foi necessário, para desmembrar as coxas do infeliz, cortar-lhe os nervos e retalhar-lhes as juntas. Afirma-se que, embora ele sempre tivesse sido um grande praguejador, nenhuma blasfêmia lhe escapou dos lábios. Apenas as dores excessivas faziam-no dar gritos horríveis e muitas vezes repetia: Meu Deus, tende piedade de mim. Jesus, socorrei-me. Os espectadores ficaram todos edificados com a solicitude do cura de Sample, que, a despeito de sua idade avançada, não perdia nenhum momento para consolar o paciente. O comissário de polícia, Bolton, relata: acendeu-se o enxofre, mas o fogo era tão fraco que a pele das costas da mão mal e mal sofreu. Depois, um executor de mangas arregaçadas acima dos cotovelos tomou uma das tenazes de aço, preparadas ad hoc, medindo cerca de 1,5 pés de comprimento. Atenazou-lhe primeiro a barriga da perna direita, depois a coxa, daí passando as 2 partes da barriga do braço direito. Em seguida, os mamilos. Este executor, ainda que forte e robusto, teve grande dificuldade em arrancar os pedaços de carne que tirava em suas tenazes 2 ou 3 vezes do mesmo lado, ao torcer, e o que arrancava formava em cada parte uma chaga do tamanho de um escudo de 6 libras. Depois desses suplícios, Damiens, que gritava muito, sem contudo blasfemar, levantava a cabeça e se olhava. O mesmo carrasco tirou uma colher de ferro do caldeirão daquela droga fervente e derramou fartamente sobre cada ferida. Em seguida, com cordas menores, se ataram as cordas destinadas a atrelar os cavalos, sendo estes atrelados a seguir a cada membro ao longo das coxas.
das pernas e dos braços. O senhor Le Breton, escrivão, aproximou-se diversas vezes do paciente para lhe perguntar se tinha algo a dizer. Disse que não. Nem é preciso dizer que ele gritava com cada tortura, da forma como costumamos ver representados os condenados. Perdão, meu Deus. Perdão, Senhor. Apesar de todos esses sofrimentos, ele levantava de vez em quando a cabeça e se olhava com destemer. As cordas, tão apertadas pelos homens que puxavam as extremidades, faziam-nos sofrer dores inexprimíveis. O senhor Le Breton aproximou-se outra vez dele e perguntou-lhe se não queria dizer nada. Disse que não. Achegaram-se vários confessores e lhe falaram demoradamente. Beijava, conformado, o crucifixo que lhe apresentavam. Estendia os lábios e dizia sempre: Perdão, Senhor. Os cavalos deram uma arrancada, puxando cada qual um membro em linha reta, cada cavalo segurado por um carrasco. Um quarto de hora mais tarde, a mesma cerimônia. Enfim, após várias tentativas, foi necessário fazer os cavalos puxar da seguinte forma: os do braço direito à cabeça, os das coxas voltados para o lado dos braços, fazendo-lhes romper os braços nas juntas. Esses arrancos foram repetidas várias vezes sem resultado. Ele levantava a cabeça e se olhava. Foi necessário colocar 2 cavalos diante dos atrelados às coxas, totalizando 6 cavalos, mas sem resultado algum. Enfim, o carrasco, Samson, foi dizer ao senhor Le Breton que não havia meio nem esperança de se conseguir e lhe disse que perguntasse às autoridades se desejavam que ele fosse cortado em pedaços. O senhor Le Breton, de volta da cidade, deu ordem que fizessem novos esforços, o que foi feito. Mas os cavalos empacaram e um dos atrelados às coxas caiu na laje. Tendo voltado os confessores, falavam-lhe outra vez. Dizia-lhes ele: Ouviu falar. Beijem-me, reverendos. O senhor cura de Saint-Paul não teve coragem, mas o de Marcilly passou por baixo da corda do braço esquerdo e o beijou na testa. Os carrascos se reuniram e Damiens dizia-lhes que não blasfemassem, que cumprissem seu ofício, pois não lhes queria mal por isso. Rogava-lhes que orassem a Deus por ele e recomendava ao cura de Saint-Paul que rezasse por ele na primeira missa. Depois de 2 ou 3 tentativas, o carrasco Samson e o que lhe havia atenazado tiraram cada qual do bolso uma faca e lhe cortaram as coxas nas juntas com o tronco do corpo. Depois de 2 ou 3 tentativas, o carrasco Samson e o que lhe havia atenazado tiraram cada qual do bolso uma faca e lhe cortaram as coxas na junção com o tronco do corpo. Os 4 cavalos, colocando toda a força, levaram-lhe as 2 coxas de arrasto, isto é, a do lado direito por primeiro e depois a outra. A seguir fizeram o mesmo com o braço, com as espáduas e axilas e as 4 partes. Foi preciso cortar as carnes até quase aos ossos, os cavalos puxando com toda a força. Arrebentaram-lhe o braço direito primeiro e depois o outro. Uma vez retiradas essas 4 partes, desceram os confessores para lhe falar, mas o carrasco informou-lhes que ele estava morto, embora, na verdade, eu visse que o homem se agitava, mexendo o maxilar inferior como se falasse. Um dos carrascos chegou mesmo a dizer um pouco depois que assim que eles levantaram o tronco para o lançar na fogueira, ele ainda estava vivo. Os 4 membros, uma vez soltos das cordas dos cavalos, foram lançados numa fogueira preparada no local cito
em linha reta do patíbulo. Depois o tronco e o resto foram cobertos de achas e gravetos de lenha, e se pôs fogo à palha ajuntada a essa lenha. Em cumprimento da sentença, tudo foi reduzido a cinzas. O último pedaço, encontrado nas brasas, só acabou de se consumir às 10:30 da noite. Os pedaços de carne e o tronco permaneceram cerca de 4 horas ardendo. Os oficiais, entre os quais me encontrava eu e meu filho, com alguns arqueiros formados em destacamento, permanecemos no local até mais ou menos 11 horas. Alguns pretendem tirar conclusões do fato de um cão ter deitado no dia seguinte no lugar onde fora levantada a fogueira, voltando cada vez que era enxotado. Mas não é difícil compreender que esse animal achasse o lugar mais quente que o outro.